Sabe, essa semana, Deus começou a falar muito ao meu coração sobre esse tema. Eu confesso que eu estava com outro versículo na cabeça, que eu tinha lido na torre de oração. E de repente o Senhor começou a ministrar esse tema no meu coração. E eu me lembrei lá do Jorge, de 21 anos de idade, de 20 anos de idade. Não que eu esteja velho, que é isso. Eu estou apenas experiente pelo tempo. É um pequeno detalhe. Mas eu comecei a me lembrar, cara, do quanto eu gastei e tenho gastado uma vida na presença de Jesus. Sabe, eu creio que tudo o que nós precisamos é de uma vida rendida na presença dEle. E muitas vezes nós estamos levando a nossa vida, muita gente está levando a vida, cara, no modo automático, no modo mínimo. Qual é o mínimo que eu posso fazer? O que eu posso dar aqui que vai continuar? Qual que é o modo segurança? Que eu posso levar a minha vida e seguir fazendo, seguir com Jesus, seguir bem, tendo uma experiência ali, outra aqui. Cara, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Abra a sua Bíblia aí. Eu creio que o Senhor vai falar conosco de forma poderosa. Eu espero conseguir passar com integridade tudo aquilo que Ele transmitiu ao meu coração. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 diz assim: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como eu falei, tem muita gente tentando levar essa vida que o Senhor nos deu no modo de segurança, no modo mínimo. O que eu posso fazer aqui que vai ficar legal, que vai dar massa? Mas uma vida parada, uma vida sem propósito, cara, ela não serve de nada. Uma vida sem entrega e sem rendição ao Senhor, ela acaba nos enferrujando espiritualmente. Ela acaba gerando em nós uma ferrugem. E a ferrugem, ela vai nos gastar, ela vai nos consumir, a ponto de nos paralisar. A ponto de chegar um momento em que você não vai conseguir mais se mover da mesma forma que você se movia. E Deus, Ele não nos chamou para que a gente seja apenas espectadores do reino, apenas pessoas que estão ali, vendo o que está acontecendo e assistindo um pouco de longe, não. Ele nos chamou para sermos participantes da sua missão. Ele confiou uma missão a cada um de nós, e essa missão, Ele nos inclui para que nós possamos participar com Ele. E o que eu entendo com isso, cara, que é melhor eu gastar todas as minhas forças do que eu enferrujar sem um propósito. É melhor eu investir tudo que eu tenho na presença dEle. É melhor eu gastar a minha força, o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro, mediante a presença dEle, entregando todo o meu coração por Jesus, porque isso em mim produz vida. E isso gera um fruto, espiritualmente falando. Uma vida entregue, rendida a Ele, gera um fruto. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, o apóstolo Paulo fala algo incrível. Ele fala assim: porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cara, eu imagino o apóstolo Paulo, ele termina a sua vida com marcas. Ele termina a sua vida com cicatrizes. Ele termina a sua vida, cara, em desgaste pelo reino. Mas em momento algum eu leio o apóstolo Paulo falando com arrependimento por ter servido a Deus demais. Por ter se entregado demais. Por ter dado a sua vida em prol do reino. Eu prefiro me gastar por Jesus do que enferrujar sem um propósito. Eu prefiro entregar tudo que eu tenho, se gastar por Ele, cara, é muito melhor. Quantas vezes, cara, a gente está parado, a gente está desanimado, a gente está criando ferrugens. Muitas vezes nós temos medo de dar tudo que temos para Jesus. Falar, não, cara, se eu der tudo para Jesus, o que vai acontecer? E a gente busca fazer esse mínimo.
E por isso o tema da minha palavra hoje é: deixe um legado e não uma ferrugem. Você precisa construir um legado, cara, que vai perpetuar, que vai continuar geração após geração. E eu entendo que nós fomos criados para servir com tudo que temos, com tudo que Deus colocou às nossas mãos, e não para ficarmos parados, gerando ferrugem, gerando algo que está nos consumindo. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Deus, Ele nos salva com um propósito. O cristão não foi apenas chamado para uma fé passiva, para ficar tranquilo, para levar uma vidinha mais ou menos. Não. Nós somos chamados para uma vida ativa no reino, para movimentação, para avanço, para transbordar. E quando a gente fica parado, a gente começa a perder a sensibilidade espiritual, a gente começa a perder o feeling, a gente começa a perder os dons que o Senhor entregou nas nossas mãos, aquilo que Ele confiou a nós, a ferrugem começa a consumir. Quando nós ficamos parados, é uma zona de extremo perigo, porque pouco a pouco, nós vamos enferrujando. A ferrugem não brota do nada e fala, pô, parou. Não, ela é sutil, ela vai aos poucos. E eu estava me lembrando, quando eu estava preparando essa palavra, de um robô, de uma máquina. Exatamente. A ferrugem, cara, ela não vai destruir esse robô de uma vez. Ela vai corroendo esse robô aos poucos. E esse robô, ele foi criado para um propósito específico, para desenvolver algo. Mas aquela ferrugem começa ali, ele começa a falar, não, sei lá, não vou fazer mais essa parada. E aos poucos, essa ferrugem começa a crescer. Da mesma forma somos nós. Uma vida sem propósito, cara. Raramente ela vai desmoronar da noite para o dia. Ela não vai cair, pum, não, caiu, acabou. Não. Pouco a pouco. A gente vai perdendo aquilo gradualmente. A gente começa aos poucos, imperceptível às vezes. E essa função que esse robô foi criado para executar, quando ele fica parado e exposto ao tempo, sem manutenção, a ferrugem começa a destruir. A ferrugem começa a consumir e a tomar conta de cada sistema operacional daquele robô, de cada função que era para ele desenvolver. As suas peças começam a travar, a eficiência já não é mais a mesma, diminui, e com o tempo ele vai deixando de operar aquilo que ele foi projetado. Ele vai deixando de operar aos poucos. E o mesmo acontece com a gente. Quando alguém perde a visão do propósito, cara, porque foi criado, começa a viver. Na verdade, ele não começa a viver, ele começa a sobreviver. Ele começa a ter sobrevida. Ele está no modo automático. Os dias passam, mas não tem mais direção de Deus. Foi, correu, rolou. Os sonhos enferrujam. A paixão e a determinação que ele tinha pelo reino, pelo evangelho, por pregar, por ver pessoas transformadas, já começa a murchar, já começa a desacelerar. A fé esfria. E aquilo que antes, cara, gerava um impacto na vida das pessoas, ou na sua própria vida, começa a ficar paralisado. Começa a ficar sem propósito. A ferrugem de um robô não vem pelo excesso do trabalho, mas pela falta do uso. Quantas vezes nós estamos falando, cara, eu estou trabalhando demais, nossa, eu estou fazendo tanto para o Senhor. Cara, o propósito não te desgasta, o propósito gera vida. A falta do propósito e a paralisação, sim, essa nos mata. Essa faz com que nós fiquemos parados. E isso gera a ferrugem que vai nos destruindo. E eu percebo, cara, que muitas pessoas, elas estão cansadas, não porque elas estão fazendo demais. Não é porque eu estou fazendo muito, não. Mas é porque elas estão vivendo abaixo do propósito que Deus planejou para elas.
Elas não estão caminhando dentro daquilo que foi o propósito que Deus as designou para fazer. E por esse motivo gera cansaço, gera fardo, gera peso. Porque a Bíblia nos fala que o fardo de Jesus é leve e suave. O que Ele tem para nós é leve e suave. Eu não estou te falando aqui que não vai te custar algo. É bem diferente. Vai te custar, mas uma vida no propósito. Cara, isso é poderoso. Isso transforma toda a nossa história. E por isso eu entendo que é melhor eu me gastar por Jesus do que enferrujar sem um propósito. Do que estar parado sem executar aquilo que Ele me chamou para fazer. Cara, Paulo escreve isso. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Paulo não queria chegar ao final da sua vida preservado, intacto. Ele queria chegar vazio de si. Ele queria chegar sem nada. Ele queria ter entregado tudo aquilo que o Senhor confiou a ele. Ele queria chegar gasto. Ele queria chegar realmente com a sua vida entregue, tendo derramado a vida dele naquilo que o Senhor o chamou, naquilo que realmente importa. O propósito dos céus para nós. E a ferrugem, ela é o destino de algo que não está mais sendo usado no propósito. Algo que já está parado. Algo que está ficando de canto. E uma vida sem propósito corre esse risco. Corre esse risco de você se enferrujar. Corre o risco de você se tornar uma pessoa cheia de potencial. E o potencial não é um elogio. Porque se você tem potencial apenas e não está executando, algo está errado. Nós precisamos, cara, servir com tudo que nós temos. Deus, Ele nos chamou não para enferrujar no conforto, mas para gastar a nossa vida na missão de Cristo. Para entregar tudo que nós temos. Cara, seja na igreja local, seja nas pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos investir em pessoas, entregar tudo que nós temos em amor, usar o seu dom para abençoar os outros, usar o seu dom não para benefício próprio, mas para que o reino se expanda, para que haja mais dos céus. Meu irmão, você é livre para dar um glória a Deus, você é livre para dar um aleluia, pode ficar à vontade, está doendo em você, doeu em mim também, fica tranquilo. E quando a gente deixa essa ferramenta guardadinha lá, ela vai enferrujar. Ela não vai cumprir o propósito dela. Você não foi feito para ficar guardado não, meu irmão. Você não foi feito para ficar numa caixinha não. Você não foi feito para ser bonitinho, para as pessoas olharem e falar, nossa, parece crente. Não, ele é de verdade. Ele entrega a vida dele por completo na presença do Senhor. O Senhor nos chama para isso. Para servir com amor, com alegria, com júbilo. Marcos, cara, capítulo 10, versículo 45 diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Imagina só Jesus. A gente está falando do Deus Todo-Poderoso, do maior cara que já caminhou nessa terra. Ele gastou sua vida andando, não foi de Mercedes-Benz, foi de pé 2, às vezes numa jumentinha, né? Quando era o luxo master. Andando, ensinando, curando, discipulando, chorando, servindo, amando, dando tudo de si pelas pessoas que estavam ao seu redor. Imagina se Jesus resolve falar assim, eu vou preservar a minha vida, né? Vou ficar tranquilo. Ele não preservou a sua vida. Muito pelo contrário, ele a entregou. Ele a entregou a tal ponto de cruz, de morte. E a cruz mostra, cara, o quanto esse amor, ele é verdadeiro. E quanto o amor verdadeiro, ele sempre vai nos custar alguma coisa. Cara, quando eu amo alguém demais, eu não estou preocupado em ela renunciar por mim, não. Eu quero renunciar por ela.
Eu quero fazer algo. Eu quero entregar. Cara, quando eu amo uma faculdade, um trabalho que eu faço, eu me desgasto. Eu me lanço, eu me entrego. Eu vou por completo. A pergunta é, por que não por Jesus, galera? Por que por Jesus nós estamos dando pela metade, cara? Quem ama Jesus de verdade não pergunta quanto vai custar. Pergunta onde eu posso servir. O que eu posso fazer? Me dá mais. Eu quero fazer mais para o Senhor. Qual é o problema dessa geração? Eu quero resolver. Juntamente com o Senhor, eu quero ir e fazer grandes coisas. O que o Senhor está fazendo? Eu quero participar. Eu quero ser participante. E quando a gente se gasta por Jesus, isso é poderoso. Isso é poderoso. Porque a palavra vai dizer que isso produz um fruto eterno. Isso gera algo que na terra nós nunca vamos entender. Nós estamos falando de algo eterno, de algo pleno, algo perfeito. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Cara, Jesus está nos ensinando um princípio no reino aqui. A vida mais plena não é a vida mais confortável, mas é a vida mais entregue. É a vida mais rendida. É a vida que escolheu dar tudo por Ele. Não parcialmente. Esses tempos atrás, eu estava orando, noivei, a galera que noivou aí sabe que já começa a pensar em grana excessivamente. Glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia dos que já casaram. Vocês venceram em Cristo, eu vencerei também. Amém. E você já começa a pensar em dinheiro, onde que eu vou trabalhar mais, o que eu vou fazer. Não, eu vou equilibrar com a mão, com o pé, vou fazer 1000 coisas. A galera, estou dormindo 8 horas, vou começar a dormir. Se eu dormir 3, será que dá para eu pegar um trampo de madrugada? Você começa a imaginar 1000 coisas. E nesse processo, eu fui para a torre de oração um dia de madrugada e eu estava orando. E eu comecei a perder alguns clientes. E eu fui perdendo. Era cliente de 1 ano. Eu fui perdendo, e eu falei, está acontecendo alguma coisa, o que está rolando? E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A hora que, na visão humana, eu mais preciso de grana, o dinheiro está correndo. O povo está indo embora. O que está acontecendo? Fala comigo. E Deus virou para mim claramente. E nesse dia eu mandei até uma mensagem para a Júlia. Eu falei assim, Deus falou comigo. Não se assuste se eu começar a perder todos os meus clientes. Porque Deus falou para mim a seguinte frase: não é que você não esteja me dando muito, mas é que eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu te quero full time no ministério. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, mas eu já não estou não? Aí então onde eu sei, eu estou até o tutano. E meu irmão, de lá para cá, algumas pessoas sabem disso. Eu estou vivendo a minha melhor estação. Cara, o Senhor está me prosperando de uma forma que eu não sei explicar. As coisas estão acontecendo de onde eu não sei. Eu não estou tentando ganhar grana, eu não estou tentando botar a minha mão. E eu falei para o Senhor, eu falei, o Senhor que me deu essa profissão, se aparecer eu vou pegar. Não está aparecendo também, mas não tem faltado. O Senhor tem transbordado de forma grandiosa. O Amoê está indo, deixa eu me ensinar esses dias, ele viu do lado dele acontecendo um milagre. O Senhor tem feito na minha vida, cara, de forma poderosa. E a cada vez mais e mais. Mais e mais. Meu irmão, não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com as suas finanças, não se preocupe com aquilo que você está programando e parece legal, aquele caminho que você está trilhando, o seu plano está aqui. Não, eu sei tudo que eu vou fazer, eu sei que aos 60 anos eu vou estar aposentado, eu vou estar nas Maldivas. Cara, olha para Jesus e fala, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer aquilo que é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu te garanto que aí há vida e vida em abundância. Aí está a prosperidade. E eu não estou falando de finanças só não, meu irmão. Estou falando de alegria plena. Vida em Deus.
Galera, se a gente for no mundo lá fora, eles estão buscando conforto. É ou não é? Eu acho que ninguém aqui vive numa bolha. Vocês conhecem amigos do mundo. Os caras estão buscando a melhor forma para ficar confortável, para ficar tranquilo. Se lançar o carro XJ48, a galera vai correr atrás para comprar. Esse faz fumacinha nas costas. Eu preciso andar com fumacinha nas costas. A gente no mundo está sempre buscando uma forma de ficar mais confortável. Mas o reino está buscando o propósito. O reino está buscando aquilo que é o propósito. Meu irmão, foca naquilo que é o propósito dos céus. Cara, uma vez eu ouvi uma frase que mudou a minha mente. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr de você. Você não precisa ficar correndo atrás do dinheiro de forma incansável. Mano, eu não estou falando aqui para amanhã, pelo amor de Deus, não me bata aqui na porta da igreja. Saí do trabalho, larguei tudo, porque o irmão Jorge falou. Não, eu não estou te falando isso. O trabalho é bênção, o trabalho é de Deus. Mas busque trabalhar de acordo com o propósito dele. Existem pessoas que foram designadas, sim, para estar executando algo poderoso nas esferas da sociedade. Médicos, advogados, engenheiros. Um discípulo meu vai amar agora, educadores físicos. Não existe essa palavra, galera. Aplauda aí a vida do Macedo aí, galera. Eu descobri que não existe educador físico. Para a honra e glória de Jesus. Profissionais da educação física. Cara, Deus não te criou apenas para existir, não, mano. Deus te criou para participar daquilo que Ele está fazendo nessa terra, cara. Convida, fala, Jesus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo na medicina? O que o Senhor está fazendo na corretagem? O que o Senhor está fazendo na escola? O que o Senhor está fazendo nas faculdades? O que o Senhor está fazendo? Eu quero fazer com o Senhor. Nós precisamos buscar isso. E toda pessoa, cara, quando ela deixa de viver algo maior do que ela mesma, ela pode até continuar funcionando, mas em um determinado momento, ela vai começar a enferrujar. Ela vai começar a parar. Por fora parece que está bonito. Nossa, continuou. Mas por dentro, só você sabe que está enferrujado. Só você e o Espírito Santo. Porque Ele te conhece. E você, às vezes, remói isso. A ferrugem faz um robô perder a mobilidade. Uma vida sem propósito faz você perder a direção, cara. Faz você levar a sua vida no automático. A ferrugem, ela vai enfraquecer toda a estrutura de um robô. Uma vida sem propósito vai enfraquecer o seu coração, vai enfraquecer o seu espírito, vai enfraquecer a vida de Deus que há em você. A ferrugem faz algo útil se tornar inútil, cara. E uma vida sem propósito faz você caminhar desanimado. Faz muitas vezes você caminhar ansioso. Nós precisamos buscar qual que é o propósito de Deus. Por isso Paulo declara isso, cara, eu acho isso poderoso. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. É aonde, galera? É no Senhor. No Senhor o seu trabalho não é vão. Enquanto a ferrugem da acomodação corrói em silêncio, o desgaste do reino está produzindo fruto eterno. Está produzindo algo que a traça nem a ferrugem vai conseguir corroer. Está produzindo algo que é eterno em Cristo Jesus. Talvez você deve ter escutado, cara, faz tanto não, faz menos. Galera, o que eu já ouvi, Jorge, você tem um talento, você fala bem demais. Nossa, sua oratória é boa demais. Eu mesmo acho que eu vim da roça, né? Eu falo, não tem isso tudo que a galera está falando, não. Mas o que a galera já falou para mim, mano, você está deixando de ganhar grana. Cara, monta um curso, faz uma parada, desenvolve isso, desenvolve aquilo. E por muito tempo, eu entrei na pira da galera e eu ficava, mano, pior que é mesmo. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Vou criar uma parada nova. Não durava 10 dias, eu já estava criando outra. Vou criar outra. Não, 20 dias, não, estou criando outra coisa. Pior que é mesmo. Não, e se eu gravar um vídeo, fazer um curso? Eu estava ficando louco.
estava tentando fazer muitas coisas. Por ouvir as pessoas. Mas, cara, uma vida gasta com Jesus não é desperdício. Não é desperdício. Está produzindo algo incrível. Jesus vai dizer: eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. João 15:16. Um discípulo que serve a Jesus, ele vai deixar um legado para a eternidade. Ele vai deixar algo que geração após geração vai permanecer. Sabe, eu estava falando com um irmão hoje, lá na confraternização dos voluntários. E nós estávamos conversando o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Ambos vieram de um lugar que só nós sabemos. A dor que nós passamos. Só você sabe do lugar que Jesus te tirou, cara. Só você. Você pode dar o testemunho que for. A galera não vai conseguir entender na integridade aquilo que você viveu. Aquilo que Jesus fez por você. Só você sabe. E nós estávamos conversando sobre isso. Sabe? Da onde o Senhor nos tirou. O que Ele tem feito. Como Ele tem mudado a nossa história. E a gente falou o seguinte, cara. Sabe o melhor de tudo isso? É que a gente está fazendo algo, não é só para nós. Os nossos filhos não vão precisar passar o que nós passamos. Deixa eu te falar, se você não está fazendo por você, faz pelos seus filhos, faz pela próxima geração, faz pelos seus netos, cara, pelos seus bisnetos, pelos que estão por vir. Como God Provider, nós estamos plantando algo, não para que nós venhamos colher. Talvez eu entenda que eu não colha, mas eu vou ter uma criança correndo aqui, crescendo, se tornando um homem maduro no Senhor, e falando, cara, eu estou colhendo algo, que o meu pai morreu por isso, acreditando todos os dias da sua vida. Não seja medíocre, cara. Vá por completo. Galera, a minha história é ministerial. A da Gia eu sei que é na medicina. Dê tudo lá. Dê tudo lá. Do Davi é construindo casa. Faça as melhores casas, irmão. Faça as melhores construções. E por assim, cara, cada um aqui tem um propósito. Faça isso com amor. Faça tudo que você faz como se diante da face de Deus. Eu não estou fazendo para homens. Eu estou fazendo para Deus. E as próximas gerações vão colher aquilo que eu estou plantando. Eu estou deixando um legado para as próximas gerações. Os trabalhos de um robô, cara, eles produzem algo temporário. Às vezes a gente até perde, ou não é? A gente fica doido. Será que eu apaguei da lixeira? Meu Jesus, será que dá para salvar? Serviço no reino, não. Ele produz um fruto que permanece. Ele produz um fruto eterno. O conforto vai acabar. Mas cedo ou mais tarde o conforto vai acabar. O propósito não. Uma vida em Deus não. O propósito permanece. Quando nós gastamos por Jesus, cara, evangelizando, discipulando, servindo, amando, nós estamos investindo em algo eterno. Em algo eterno, em algo duradouro. E é melhor eu chegar ao fim da vida gasto pelo propósito do que preservado pela comodidade. Eu escolho gastar a única vida que eu tenho na presença de Jesus. Porque a ferrugem é o destino de algo que parou de servir. Algo que parou de ter serventia. Algo que não está mais executando aquilo que ele foi feito. O desgaste por Jesus, não. O desgaste por Jesus é a marca de uma vida que cumpriu a missão, cara. Que combateu o bom combate. Que lutou até o final. Que não desistiu. Que manteve firme mediante as lutas. Mediante as dificuldades. Que o medo não te paralisou. O pecado não te parou. Você foi e rompeu. Você foi e se manteve firme. Cara, eu quero te desafiar. Essa semana, compartilha o evangelho onde você está. Fala de Jesus.
Começa a gastar a sua vida. Começa a investir tempo discipulando pessoas. Começa a investir tempo chamando aquela pessoa que você olha, que está do seu lado e fala assim, cara, eu quero te discipular. Chama esse cara e fala, cara, por que não eu te formar o próximo engenheiro dessa geração, eu te ajudar? Você está na faculdade, está com dificuldade? Beleza, eu vou colar em você. Eu já estou exercendo essa profissão há tantos anos. Eu quero te discipular nisso. Se você é uma pessoa que está na vida ministerial full time, cara, cola nessa pessoa, discipula, injeta mais de Deus na vida dela. Se ela está parando, se ela está cansada, o que eu posso fazer para te dar um ânimo, meu irmão? O que eu posso caminhar a segunda milha com você? Essa semana eu te convido, cara, a fazer algo que vai gerar um impacto eterno. Algo que vai permanecer. Para a gente partir para o final, vale a pena se gastar por aquele que se entregou por nós, cara. Vale a pena. Vale a pena se entregar por Cristo Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós. 2 Coríntios 5,15 diz assim, ó, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que a gente possa ter uma vida rendida, entregue, prostrada a Ele, em tudo que nós fazemos. Esse mesmo Jesus se gastou por completo na cruz. Entregou a sua única vida por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus entrega a sua vida por amor. Ele não nos ama pela metade não, galera. Ele não falou, não, vamos fazer o seguinte, assim, eu até apanho, mas na hora de morrer, nós pula fora. Pode ser? Eu vou apanhar por eles. Olha aí, que coisa legal. Não. Ele não se entrega pela metade. Ele entrega a sua vida por inteiro. Os 3 anos que ele esteve ali pregando, full time ali na vida ministerial, ali compartilhando, caminhando sobre a terra, foram 33 anos, 3 anos intensos ali, cara, caminhando com as pessoas, investindo, curando, transbordando, efetuando milagres. Cara, imagina as poucas horas que Jesus ia ter de sono, ele se retirava para orar. Ele se retirava para orar. Ele não te amou pela metade. Ele te amou por completo. Ele se entregou por completo. E como sabendo disso, eu poderia viver uma vida pela metade? Como sabendo que o Rei dos Reis se entregou por completo, eu poderia viver uma vida pela metade? O amor na cruz não foi parcial. Foi total. Foi total. Ele entregou a sua vida inteira. A cruz é a prova, cara, de que Jesus nos ama. De que Jesus nos ama por completo. Até o fim. Até o fim, entregando a sua vida. Ele se gasta por nós. Até a última gota de sangue. Não faz sentido receber um amor tão completo e se entregar pela metade. Não faz sentido. Jesus não se preserva. Ele vai até o fim. E nossa resposta a isso não pode ser uma fé morna ou acomodada. Não. Tem que ser uma vida de gratidão e de entrega total. De entrega total. Quando nos gastamos por Jesus, cara. Quando você se gasta por Ele, é aí que você descobre a sua identidade verdadeira. É aí que você descobre quem você é. Você experimenta a alegria plena no serviço. Você experimenta uma vida perfeita. Você experimenta, cara, coisas que você nunca imaginou provar. Galera, eu nunca imaginei sentar nas mesas que eu estou sentando, cara. Nunca imaginei. Eu nunca imaginei que o Senhor fosse fazer na minha vida aquilo que Ele está fazendo. Nunca imaginei. Galera, vamos lá. Cara, você está tão no propósito, eu posso falar isso, que até a mulher bonita olha pro cara feio, mano. É a vida do propósito, galera. É só no propósito.
Ou é aquela oração, né? Deus, cega ela, Deus. Cega ela, talvez. Eu orei muito. Mas foi uma vida no propósito, cara. Homens, as mulheres não estão procurando o cara mais bonito, mais charmoso, mais perfumado. Elas estão procurando um homem, cara, que sabe para onde está indo, que sabe o que quer, que tem uma vida no propósito e fala: por isso eu me dou por completo. Não se preocupa, nunca vai faltar, porque eu sei quem me chamou, porque eu sei o que eu estou fazendo. É isso que uma mulher quer, mano. Ela quer um homem que sabe para onde está indo, que sabe a direção. Eu estou lendo Generais de Deus. Esse livro foi a culpa dessa palavra. Foi por conta desse livro que eu cheguei aqui. Porque eu li sobre uma mulher conhecida como Maria Er, a irmã Er. Uma mulher que se levanta em uma época que só homens exerciam o ministério. E ela começa a dar tudo que ela tinha. Ela perde o marido, mas ela se mantém firme, ela se mantém fiel. As pessoas a perseguem, mas ela se mantém fiel. Ela se mantém firme no propósito que Deus a chamou. E ela começa a ser usada em curas, em milagres. As pessoas vinham à frente e elas caíam babando na presença de Deus e ficavam por 2 horas chapadas na presença de Jesus. Por uma pessoa que se posiciona. Essa mulher tem me marcado, porque ela se levanta, ela se posiciona, ela se entrega. E quando eu li essa frase, saiu daqui, no livro fala assim, que ela falou: prefiro gastar-me do que enferrujar-me. Essa mulher, cara, ela começa a viver uma vida entregue a Jesus. E no final da sua vida, ela morre com 80 e poucos anos. Tem um relato da irmã Er que eu quero ler para vocês, que diz assim: durante aquele ano, havia ocasiões em que a irmã Er estava tão debilitada que já não conseguia mais andar. No entanto, sua fraqueza física nunca a impediu de pregar. Quando não tinha forças para caminhar, ela pedia que alguém a carregasse até o púlpito. Com o tempo, a igreja a presenteou com uma cadeira de madeira. E nos dias em que estava fraca demais para se locomover, alguns homens fortes, levavam a cadeira até sua casa, colocavam-na sentada nela e a transportavam de volta para a igreja. Mas algo extraordinário acontecia. No momento em que seus pés tocavam a plataforma, o Espírito de Deus a fortalecia. Ela se levantava e percorria todo o púlpito, pregando e ministrando no poder sobrenatural de Deus. Centenas de pessoas testemunharam o contraste impressionante entre a fragilidade que ela demonstrava antes do culto e a força com que ministrava depois. Aquela que mal conseguia caminhar em sua própria casa era vista momentos depois, andando pela plataforma e proclamando a palavra com vigor. A sua vida se tornou um testemunho de que Deus aperfeiçoa seu poder na fraqueza humana e de que é melhor gastar-se por Jesus do que enferrujar-se sem cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Galera, essa mulher podia ter parado, cara. Podia ter falado: eu já fiz tanta coisa, tantas pessoas foram curadas. Mas ela pediu um pouquinho mais: me leva lá, que eu quero pregar. A vida cristã não é sobre se preservar, gente. Não é sobre sobreviver, é sobre se entregar. É melhor chegar ao fim da jornada cansado de servir do que intacto, porém sem fruto algum, cara. E eu sei que é difícil ouvir isso.
E quando eu preguei isso para um dos nossos pastores, Lucas Afonso, ele falou: mano, cuidado que você vai ter que viver. E quem me conhece sabe, eu não sou perfeito, eu não me considero o melhor de todos, eu tenho tanta coisa para aprender, eu erro tanto, mas uma coisa eu decidi, cara, eu quero gastar minha vida aqui. Não tem outro lugar para mim. Não tem outro trabalho que eu exerça com maestria, que eu cresça, que pareça bonito aos olhos dos homens. É aqui que o Senhor me chamou para entregar todos os dias da minha vida. E eu quero te convidar essa noite, cara, a decidir não viver mais uma fé parada, não a viver uma fé morta, mas escolher entregar a sua vida com coragem, com paixão, com honra, pelo propósito de Deus. Porque uma vida entregue a Cristo, cara, ela nunca vai ser desperdiçada. E eu quero encerrar com essa pergunta essa noite: você está gastando a sua vida por algo eterno, ou está apenas tentando preservar ela? O que você tem feito? Você está tentando dar o mínimo? Você está tentando se preservar? Ou você está querendo uma vida entregue ao Senhor por completo?